Bom dia, paz, igreja. Quem tem motivo aí para agradecer? Eu vi esses dias um pastor falando que todos os dias ele pegava o jornal e ia lá para a sessão, jornal impresso, né, antigamente, mas enfim, ia para a sessão das pessoas que faleceram. Ele lia. E todo dia ele tinha um motivo para glorificar a Deus, porque Senhor, eu estou em pé. Eu estou em pé, Tu está me dando saúde, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos motivos, né? Para nós glorificarmos o nosso Senhor, só o fato de nós estarmos aqui. E eu quero falar que vocês são crentes, hein? Um friozinho desse está aqui, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Antes de nós começarmos aqui, rapidinho, nós estamos com o nosso novo livro. E dessa vez, eu estou fazendo em parceria com a minha esposa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse aqui já é para quem não sabe, pela misericórdia de Deus, é o meu terceiro livro. Para muitos e muitos, em nome de Jesus. E quero encorajá-los a vocês. Antigamente era muito complicado fazer livro, né? Tinha que ter editora, uma burocracia. Hoje não. Hoje basta você escrever, que aí é muito mais fácil que antigamente. Então, o nosso livro, depois de 3 anos de oração, de jejum, de busca da palavra, para a misericórdia de Deus, saiu Santidade de Vidro, resgatando a pureza sexual em uma geração líquida. O que é uma geração líquida? Aquela geração, né, que essa nossa geração que está, né, qualquer coisinha, não é consistente, é uma geração que qualquer coisa, né, é um mimimi, enfim, uma geração que não é consistente e infelizmente se torna uma geração frágil. E aqui nós temos um tópico que nós falamos sobre toque sexual religioso. Daniel, o que é isso? Sim, amados. São pessoas que têm transtornos obsessivos, compulsivos, xingando Deus, tendo as piores imagens com Deus. Só que eles não querem aquilo. É um transtorno obsessivo compulsivo. E existe isso, obrigado. Existe isso, lógico que existe. A gente tem um aluno que a gente está atendendo ele, infelizmente. Então esse é um dos tópicos. Lá no final nós vamos estar expondo. Temos um livro aqui da minha esposa, Libertas para Libertar, né, que vai tratar sobre a questão do vício e pecado sexual, sobretudo pornografia. Temos o nosso livro Prisão Invisível, que nós fizemos em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Trata também o tema sobre pornografia, masturbação e afins, né? Pastor Daniel, mas eu não tenho um problema com isso. Ok? Mas o seu filho pode estar tendo problema, você nem está sabendo o que está acontecendo. Hoje, os dados falam que a partir dos 6 anos, as crianças já estão começando a acessar, né? Um menino de 9 anos entrou no nosso canal pedindo socorro, porque está viciado. Então, você como líder, como pai, você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. E eu te aconselho a se edificar através do livro. Esse livro aqui não é nosso, é de parceria, Casamento a 3, como hoje é família. Passa lá no final, nós aceitamos Pix, cartão de crédito, boleto. Se você tiver vale transporte também te aceita. Se você tiver aquelas fichas de orelhão, lembra? Lembra, pastor Rebô? Aceitamos também. Nós estamos aceitando tudo. Você tem um aí, ó, pronto, já pode ir lá que a gente aceita, né? E aí o que acontece, amados? Ah, pastor Daniel, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Se você chegar para nós lá e falar, pastor, eu tô sem recursos aqui, você vai ter o livro lá também. Lógico, Deus vai saber se é verdade ou não. Amém? E vamos começar a palavra, que é o mais importante. Amém? Vamos abrir aqui. Vamos orar antes? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento de nós estarmos aqui, Pai, para compartilharmos a Tua palavra. Porque somente ela vai nos libertar, vai nos confrontar, vai edificar nossas vidas, Senhor. Portanto, eu não tenho nada para oferecer hoje, Pai.
Portanto, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que o teu nome, no final, venha a ser glorificado. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. E nós vamos falar hoje, é temático. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje, ó. Presta atenção. Será o que vai tirar aí dentro desse... Faz igual os mais antigos, do paletó, né? O que ele vai tirar do paletó aí? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, ó. Sobre pedra. Deus já há um mês, todas as vezes que eu ministro aqui no último domingo, na segunda-feira Deus já me dá uma palavra e eu venho trabalhando um mês todinho. Aí Deus vai trazendo revelação, a gente vai orando, vai jejuando, porque esse púlpito aqui, amados, nós podemos subir aqui e falar qualquer coisa. É com grande temor e tremor que eu subo aqui. Porque a palavra de Deus é séria. E tudo que nós falamos aqui reflete. E nós vamos falar sobre a pedra. Sobre esse mineral. O que é a pedra, né? A pedra, ela é um material sólido composto por combinações de minerais. Já vou falando que não sou geólogo, tá? Pesquisei um pouco aqui e tal. Fisicamente, as pedras podem variar em forma e valor. Elas podem ser pontiagudas ou redondas, comuns ou raras, preciosas ou sem valor. Essa aqui é uma pedra comum. Ela é bonita ou feia? Pode falar. Feia, né? Ela é preciosa ou é comum? Comum, né? Então as pedras, elas podem ser encontradas na Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tem uma série de versículos bíblicos que falam sobre a pedra. Lógico, nós não vamos ter tempo para falar de todas. Mas a pedra, na Bíblia, ela tem um duplo sentido. É um sentido literal, né? Que refere-se a uma pedra física que nós podemos tocar e ver, igual essa aqui. E nós temos um sentido simbólico que a pedra tem, que é o quê? Ela pode simbolizar força, estabilidade, né? E ela também pode simbolizar obstáculos e desafios a serem superados, como armadilhas ou dificuldade no caminho. Então vamos deixar essa pedra aqui, que nós vamos precisar ela no decorrer da mensagem. E a mensagem base está lá em Mateus, capítulo 16. Nós não vamos ler todo o texto para nós ganharmos tempo, mas nós vamos lá no versículo 18 e 23. Já está aí. Essa mídia aqui, são ágeis. Glória a Deus pela vida de vocês. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, no caso aqui é Hades, não poderão vencê-la. Vamos lá para o 23, para nós ganharmos tempo. 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E o contexto aqui é o seguinte: Jesus reuniu todos os discípulos. E aí Jesus perguntou para eles: deixa eu perguntar um negócio para vocês. Quem estão falando aí quem eu sou? Aí eu fico imaginando, né? Tiago falando: tu és João Batista. Estão falando que tu és João Batista, Jesus. Ah, legal. O que mais? Estão falando aí, Jesus. Eu fico imaginando Tiago ou Mateus. Estão falando, Jesus, que tu é Elias. Estão falando que tu é Elias. E aí eu fico imaginando Lucas. Não, Senhor. Estão falando aí que tu és profeta, tu és Jeremias. Aí eu fico imaginando Pedrão. Eita, Pedro. Pedro deu um pulo e falou. Mas antes Jesus falou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro usado por Deus. Ali Pedro, tendo a revelação do alto, direto àquela conexão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Jesus. Eu fico imaginando Jesus falando: eita glória. Aí falou para Pedro: Simão, feliz é você, meu irmão, filho de Jonas,
Porque isto não foi revelado por carne nem sangue, mas aquele que está no alto. E aí, esse texto é muito emblemático. No 18, eu quero fazer uma enquete com vocês aqui. Quem é essa pedra que a igreja está sendo edificada? Vou fazer uma enquete aqui. Quem acha que essa pedra é Pedro, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Quem não acha nada também levanta a mão. Gostei, sinceridade. É isso aí. Né? Já viu aquelas pessoas que são neutras, né? Não vamos mexer com isso aí não, isso é muito perigoso. Isso aí é muito perigoso, o que vão pensar de mim? Se eu levantar a mão aqui, isso é muito sério. Amados, fiquem em paz. Todos nós erramos, todos nós somos passíveis a erros e a gente acerta. Tem vezes que acerta, tem vezes que erra. Mas, interessante que o reverendo Augusto Nicodemos, ou melhor, o Hernandes Dias Lopes, são da mesma igreja, mas enfim. Ele fala três interpretações interessantes aqui. A primeira interpretação é que Pedro é a igreja. Que tem até uma frase em latim que fala o seguinte: onde está Pedro, aí está a igreja. E com isso, a igreja católica fala que Pedro, ele é de uma linhagem, dessa linhagem de papas. Ele foi o primeiro papa, segundo a igreja católica. E a igreja católica fielmente fala que Pedro é a igreja, né, que foi a partir dele que veio a jornada dos papas, a linhagem dos papas. E Pedro seria uma autoridade de Deus aqui na terra. A segunda interpretação, que a declaração de fé de Pedro é a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, a terceira interpretação, que eu concordo, que o próprio Jesus é a pedra. O próprio Jesus é a pedra. Pastorina, mas como assim? Deu um nó na minha cabeça, sendo que Jesus está falando, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Agora deu um nó na minha cabeça. Como assim? Então, eu vou te falar 3 razões aqui, porque Jesus é a pedra e não Pedro. Na língua grega, há um trocadilho entre Petros e Petra. Olha só, lá no versículo 18. Tu és Pedro, no grego, tu és Petros. E o que é Petros no grego? Fragmentos de pedra. É fragmentos. Um fragmento não é uma pedra, é fragmento. Ok? Então, tu és Petros. Jesus está falando, tu és Petros. Presta atenção. Mas sobre esta Petra. Petra é o quê? É rocha. Então é o seguinte, Jesus, em outras palavras, diz: tu és um fragmento, pedras, e sobre esta rocha eu estou edificando a minha igreja. Aleluia! Rocha inabalável é uma metáfora usada somente para Deus e não para homens. Essa é a primeira razão. Segunda razão, pronome demonstrativo. Quem é bom de português aqui? Quem é bom de português? Olha aí, ó. Olha. Aqui os professores de português. E eu descobri recentemente que minha esposa é boa no português. Ó. Recentemente não, já tem um tempinho. Ela que está fazendo a revisão do livro. Glória a Deus, viu? É um talento, né, que ela tinha, glória a Deus, glória a Deus. Não precisamos pagar mais revisores. Temos uma revisora. Se você quiser, tá? Olha a revisora ali, ó. Aí o Jonas aí. Isso aí, Jonas. Pronome demonstrativo. Olha só. Esta é o quê? Perto. Essa é longe. Então, este celular está o quê? Está perto, né? O celular está o quê? Esse celular. Por isso nós temos que ler a Bíblia, né, nas vírgulas, prestar muita atenção. Olha só.
Jesus disse sobre essa pedra. Ele falou isso? Não. Vamos lá no versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, olha aqui o segredo, sobre esta pedra, e não sobre essa pedra. Então, Jesus falou sobre esta pedra que está perto. Eu edificarei a minha igreja. Então está falando dele mesmo, não está falando de Pedro. Amém? Vocês estão concordando, amados? Porque eu posso estar falando aqui, né? Amém? Estamos juntos então. Terceiro porquê. Como a igreja pode ser edificada por um homem que foi usado por Deus em um momento e estava alugando a língua para Satanás em outro momento? Como pode um homem pecador representar a igreja na terra? Tem sentido isso? Não tem. Vamos lá para a quarta e última razão. O próprio Pedro. 1 Pedro 5,8. Ele fala sobre Jesus apontando a pedra para quem? A pedra angular, que é o Cristo, não era ele. Então vamos lá. 4 declarações de fé sobre Jesus, resumindo tudo isso. Ele é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Ninguém pode ser esse fundamento. Amém? Segundo, ele é o dono da igreja. Versículo 18. Lá. E sobre a minha igreja. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. Então eu não posso fazer o que quer com a igreja. Eu não posso tomar posse de algo que não é meu, é dele. Nós vamos ser o que aqui? Cooperadores para edificar essa igreja. Amém? Terceiro, ele é o edificador da igreja, que nós somos cooperadores com ele. Quarto, Jesus é o protetor da igreja. Ou seja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Olha que interessante. O inferno é lugar de quê? Me ajudem aí. O inferno é lugar de quê? Tormento, sofrimento. O que mais? Me ajudem. De morte. O inferno é lugar de morte. Portanto, o inferno não vai prevalecer sobre a vida. O inferno não vai prevalecer sobre a vida, porque nós temos uma vida eterna. Por isso que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque nós temos preparado uma eternidade. Nós temos preparado uma vida eterna. A morte tentou. Eles tentaram prevalecer. Primeiro dia que Jesus morreu, a morte, nós vencemos. Mas no terceiro dia, a vida prevaleceu contra a morte. A vida prevaleceu contra a morte. Por isso, as portas do Hades, as portas do inferno, não vai prevalecer contra nós. Em nome de Jesus. A morte não vai prevalecer, porque nós temos uma vida eterna e uma vida com Cristo. Amém? Mateus 16, lá no versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Porque Jesus, aqui o contexto, estava falando sobre a sua morte e ressurreição. E aí, Jesus repreendeu Pedro: sai daqui. Você não pensa nas coisas de Deus. Só pensa nas coisas terrenas. E o que era a pedra de tropeço? Mídia, pode mostrar para mim o que era a pedra de tropeço na época? O que era a pedra de tropeço na época? Na versão NAA, fala escândalo, no original. Os romanos, eles estavam desenvolvendo, criando as estradas lá, fazendo as estradas. E aí ficava alguma pedra fora. E aí as pessoas vinham o quê? Tropeçavam. Estava eu e minha esposa fazendo uma caminhada na Avenida do Corinthians. Como é que é a Avenida do Corinthians? Visconde Nova Granada. Fazendo, né, uma caminhadinha, né, para o corpo ficar, né, esbelto e tal. De repente minha esposa, tum! Eu falei: Jesus amado, onde me querendo envergonhar minha esposa? E eu, gente, eu comecei a rir, né? Tem que ajudar, mas não tem como rir, né? Você está rindo de mim? Eu falei: mas, amado.
Aí pela primeira vez. Segunda vez, eu falei, o que está acontecendo aqui? Vamos parar essa caminhada, nós vamos orar aqui no meio de todo mundo, nós vamos repreender toda pedra de tropeço na tua vida. Pedro teve uma revelação do céu, mas depois, conforme eu falei, alugou a língua para Satanás. Subiu para a cabeça de Pedro. Subiu para a cabeça dele. Acabei de ali. Ele talvez estava até pensando que ele era a igreja. Ele não tinha interpretado isso. Né? E ele sentiu no direito de repreender Jesus. Sentiu no direito de ajudar Jesus. E aí eu fico imaginando. Paulo também teve lá em 2 Coríntios 12, quando ele teve a revelação do alto. Né? Ele subiu ao segundo céu. Talvez, se Deus não tivesse colocado, né, o espinho na carne, talvez Paulo tinha feito igual Pedro. E aí, o que Jesus falou para Pedro? Sai daqui, Satanás. Você imagine hoje. Se alguém falar isso hoje. Ixi, misericórdia. Você me chamou de quê? De Satanás. Sai da igreja. Bota na justiça, faz o escarcéu. Sim ou não? Nós estamos vivendo uma geração, pessoal, oh Jesus amado, uma geração me. Pedro, algum momento ele falou, ih Senhor, tchau, quero ficar contigo não, tu me magoou, Jesus. Tu me acabou de fazer um abuso emocional, Jesus. Como pode isso, Jesus? Tchau. Pedro fez isso? Pedro continuou, firme, Petros. O que está faltando para nós, o ouvido mais próximo é o meu. O que está faltando para nós é nós sermos igual Pedro, Petros. Independente do que falarem para nós vamos continuar firme em Jesus Cristo. Porque antigamente pregava-se sobre o pecado na igreja, as pessoas se arrependiam. Hoje pega-se contra o pecado na igreja, as pessoas saem da igreja. Então nós vivemos uma época de crente porcelana, crente cristal. Infelizmente, igual o coração que nós fizemos aqui na Igreja Céu não tem isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não tem. Né? Então, mesmo assim Pedro não foi embora. Pedro, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pedro, aos olhos humanos, estava fazendo uma coisa boa ou ruim para Jesus? Senhor, não, tu não vai morrer não. Que isso? Tu vai morrer, Jesus? Nunca. Aos nossos olhos, fazendo uma coisa boa ou ruim para Jesus, respondem? Boa. Boa para o homem, mas para Deus não. Muitas vezes, a gente pensa que está fazendo coisa boa, mas aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus não. Vou sair do trabalho e vou para o happy hour. O que tem? Eu sou sociável. E lá tem... Não. Aí chega no happy hour, dá uma cervejinha sem álcool. Né? Porque aí eu não vou estar bebendo. É boa aos olhos do homem? Sim ou não? Está bebendo uma cerveja sem álcool. Rapaz, aí é... Aos olhos do homem é bom. Mas essa atitude pode trazer o quê? A queda. Vou assistir esse filminho aqui, não tem nada a ver. Nós tivemos um péssimo prazer de assistir um filme. A gente até não gosta, minha esposa, filme nacional é complicado. Nós tivemos uma péssima experiência de assistir um filme que lá a apologia era o quê? Era a separação, era o adultério e era a pessoa viver sozinha pro resto da vida. Foi bom, né, até assistir para ter um panorama o que a indústria fonográfica, que já há um bom tempo eles fazem isso, né? Acabam que uma verdade, uma mentira falada por diversas vezes se torna o quê? Então, de tanto as músicas, a mídia fonográfica ficar colocando na nossa mente, isso aqui é normal, isso aqui é normal, isso aqui é normal. Muitas vezes nós acabamos acreditando. Então muitas vezes nós somos igual a Pedro.
Uma hora nós estamos sendo usados por Deus, uma hora nós estamos sendo usados por Satanás. Isso aqui é a verdade. Então, o tolo e o sábio está dentro de nós. O tolo e o sábio está dentro de nós. Todos os dias nós temos a oportunidade de agir como tolo ou como... A pergunta é, no dia a dia, nós estamos agindo como tolo ou como sábio? Mas eu quero declarar em nome de Jesus, a partir de hoje, aqui nessa igreja, que nós vamos receber um dom de sabedoria. Um dom de sabedoria, para nós tomarmos nossas atitudes com sabedoria, em nome de Jesus. É só nós pedirmos, né? Amém? Atos 2:41. Pedro, ele foi lapidado de uma pedra bruta para uma pedra preciosa. Aleluia. Lá em Atos 2:41, ele pregou e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Gente, como pode? Como pode? Mas ele passou pelo processo de quê? Lapidação. Pedro era uma pedra bruta. Pedro era uma pedra bruta. Só que ele passou pelo processo de lapidação. E essa pedra aqui, ó. Uma pedra bruta, né? Quem é que não garante que tem ouro dentro dela? Você pode ter certeza que tem ouro dentro dela, sim ou não? Nós não temos essa certeza. E muitas vezes nós vemos uma pedra bruta igual Pedro. Ah, isso não vai dar em nada. Ei, Pedro já era. Já era Pedro. Mas quem diria, né? Quem diria, Deus, hoje, por tudo que você fez, por tudo que você aprontou, por tudo que nós aprontamos, nós estarmos aqui hoje sendo usados por Deus. Quem diria? Quem diria Pedro, a boca dele sendo usada para mais de 3.000 pessoas aceitarem a Jesus? Agora, como é que pode? Como é que funciona o processo de lapidação do ouro? O processo de lapidação do ouro tem 3 fases. É a pedra bruta, que é a captura. Tem a lapidação e depois tem o polimento. A lapidação consiste em transformar uma pedra bruta em uma gema, para que ela seja capaz de transmitir toda a sua beleza e preciosidade. Eu vi um vídeo lá na Amazônia, que quem conhece que draga, as dragas, que é um navio, um barco, né, que eles capturam, né, eles vão lá e no mar pegam, e vem areia, vem pedra, e no meio tem o quê? Tem o ouro. E aí eles colocam, vem muita areia, depois eles colocam o quê? Coloca mercúrio líquido na água para identificar onde tem ouro. Coloca o mercúrio e lá, opa, tem ouro aqui. Aí depois tem um processo chamado de cadim. O que é o cadim? É o calor, faz o mercúrio da pedra evaporar. E a fumaça sobe e fica só o ouro. Exatamente. Esse é o processo de lapidação. E por último, tem o polimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Né? Por que 2 pedras? Como pode isso? 2 pedras. Uma pedra bruta e outra pedra também. E uma vira, né, uma ouro, uma preciosidade. E o outro continua sendo pedra bruta. Por quê? Porque não passou pelo processo de lapidação. A pedra bruta não passou pelo processo de lapidação. Já a preciosa, pedra preciosa, passou pelo processo. Agora, como pode, né? Por um lado, uma pedra que não foi lapidada, ela pode matar. Essa pedra pode matar? Sim ou não? Se eu chegar e fizer assim, ó,
Aí, ó, piscou o olho, ficou com medo. Está vigilante, ó. Ele deu uma tremida ali. Por quê? Isso aqui, se pegar com força aqui, vai o quê? Matar, não vai? Se fosse isopor, Alex, você tinha piscado o olho? Também? Vigia, está muito medroso, viu, filho? Brincadeira, viu, Alex? Então essa pedra aqui pode até matar. E uma pedra bruta, trazendo para o nosso contexto, uma pessoa que não foi lapidada, ela pode matar com palavras, com atos, com comportamentos. A pessoa que não foi lapidada, é uma pedra bruta ainda, ela pode matar. Por outro lado, uma pedra que era bruta, passou pelo processo de lapidação, ela pode trazer alegria, ela pode trazer beleza, ela pode trazer união, ela pode trazer Deus na terra. Quem crê nisso? Na obra de salvação de Jesus, Jesus quer lapidar-nos. Ele quer nos lapidar. Ele quer lapidar o nosso caráter, sim ou não? Só que o processo de lapidação é bom ou ruim? Vamos lá. É doloroso. Requer renúncia, né, irmã? Requer renúncia, requer perdas. Tem traições. Tem apedrejamento. Esse é o processo de lapidação. Jesus, de novo, quer lapidar o nosso caráter. Jesus quer nos transformar de uma pedra bruta para uma pedra preciosa. É isso que ele nos quer, transformar uma pedra bruta em uma pedra preciosa. Mas para isso, nós temos que passar pelo processo de quê? Deus está procurando pedras brutas hoje aqui, para transformar em pedras preciosas. Aleluia! Você quer ser o quê? Uma pedra bruta ou uma pedra preciosa? Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Gabriela. Já viu a síndrome da Gabriela? Você não me conhece, pastor. Eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos um lapidador de caráter, de atitudes, de comportamentos. Amém? Lucas 24, 2. Vamos correr aqui. Eita, já chegou aqui, Jesus. 24, 2. Removeram a pedra do sepulcro de Jesus. Ficaram até guardas lá para vigiar, para que ninguém tirasse a pedra. A pedra foi lacrada. Vamos só passar aqui rápido, pessoal. Mateus 27, 63. Vamos fazer uma comparação da pedra do sepulcro de Jesus versus a pedra do sepulcro de Lázaro. O que aconteceu com a pedra do sepulcro de Lázaro? Jesus pediu para o quê? Para remover. Exatamente. A pergunta que não quer calar. Por que nenhum homem tirou a pedra do sepulcro de Jesus? Essa é uma pergunta. Por que Jesus pediu para que homens ajudassem para tirar a pedra no sepulcro de Lázaro, e na dele não foi o homem, foi o anjo? Amados, e estava lacrada a pedra. O sepulcro de Jesus. Tinham guardas para vigiar. Mas Deus, sendo Deus, poderia, um homem lá, Pedro, por exemplo, Pedro poderia tirar. Agora o porquê que isso não aconteceu? Porque o homem precisa de ajuda de Deus. Deus não precisa da ajuda do homem. Não precisa da ajuda do homem. Ele é soberano. Só que às vezes nós queremos ajudar Deus. Igual Pedro. Nós queremos ajudar Deus. Tem coisas que o homem tem que fazer. Sim, temos a nossa parte. Mas tem coisas somente Deus vai ter que fazer. Amém? Mateus 4:3. Pessoal, nós vamos correr aqui. Mateus 4:3. O que acontece lá em Mateus 4:3? Satanás pede para Jesus transformar pedra em pão. Satanás é enganador.
ele estava oferecendo pedra ao invés de pão. E olha que interessante. Em Mateus 7,9, qual o filho que pede pão e o pai dá pedra? Que pai que faz isso? Só que Satanás primeiro não é o nosso pai. Por isso ele não ia dar pão. Ele vai dar pedra, vai oferecer pedra para nós. Agora imagine, gente, comer pedra. A pessoa pode ir a óbito, sim ou não? Só que é o seguinte, pelo fato dele ser um enganador, Satanás está nos oferecendo pão em forma de pedra. Não, isso aí é maravilhoso. Isso aí é delicioso. Pode comer. Pode se lambuzar. Mas no final é pedra. Ele é o enganador. Agora a pergunta é, que tipo de alimento nós estamos oferecendo para as pessoas? Pedra ou pão? A pedra nós vamos matar. O pão, nós estamos alimentando essa pessoa. Nós estamos fazendo essa pessoa crescer. Em conhecimento, em graça. Então, esse é o nosso papel. É oferecer pão. E hoje Deus, Ele vai te usar para começar a oferecer pão na vida das pessoas. Para você começar a edificar a vida das pessoas. Oferecendo pão, oferecendo alimento. Amém? Mateus 7, 24 a 27, não precisa abrir. É a casa que é construída na areia ou na rocha. Nenhuma construção é somente uma pedra que é construída. Nenhuma construção, o pastor Geraldo aí é especialista nesse assunto. Primeiro vem o quê? O fundamento, não é isso? No nosso caso aqui, o fundamento quem é? É Cristo. E por cima de Cristo, o fundamento vem o quê? As pedras. Uma pedra, eu, você, sendo fragmentos de Cristo, para que a obra seja feita através das nossas vidas. Nenhum templo espiritual pode ser construído com uma única pedra. Cada pedra, como eu falei, é colocada sobre a outra. Só que aqui na passagem da casa na areia e a casa na rocha, o que aconteceu? Vieram o quê? Os ventos. E a casa que estava na areia foi o quê? Caiu. E os ventos apontam para as nossas dificuldades, para as tentações, principalmente para as lutas. A pergunta é: aonde nós estamos construindo a nossa casa? Na areia ou na rocha? Amados, quando nós construímos nossa casa na rocha, não há tsunami, não há vento, não há tempestade que vai prevalecer contra a nossa casa. Pode vir o que for, porque a nossa casa está na rocha, que é Cristo Jesus. Vamos construir a nossa casa na rocha. Não há tentação do inferno que vai prevalecer sobre nossas vidas, porque nós vamos estar na rocha. Em nome de Jesus. João 8,7. Pegaram lá uma mulher em adultério e falou para Jesus: na lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Eu fico imaginando os fariseus querendo colocar Jesus, contra a parede. Vamos lá, porque se ele falar, taque a pedra, eles iam falar: está indo contra a lei de Moisés, Se ele fala: não taca a pedra, que é isso? Jesus, ele não vai tacar pedra? Então, o que é isso? O que está acontecendo? Está indo contra a lei, Só que Jesus, ele poderia tacar aquela pedra, sim ou não? Mas ele não tacou. E eu quero fazer uma analogia com vocês aqui agora. Eu cometi um pecado ontem. Aqui está a pedra. Pode tacar em mim. A pedra está aqui. Podem tacar. Quem é o primeiro a atacar a pedra? Só que tem um detalhe: só poderá atacar a pedra em mim quem tiver pecado. Quem não tiver pecado.
Sabe o que acontece com muitos de nós? O problema é que nós estamos tacando pedra, mesmo sendo pecador. Nós atacamos pedra para todos os lados. Infelizmente, a mesma pedra que os fariseus queriam tacar naquela mulher, muitas vezes, muitos de nós estamos querendo tacar nas pessoas. Jesus tinha razão, de novo, de tacar a pedra naquela mulher, sim ou não? Porque ele não tinha pecado. Mas mesmo assim ele teve misericórdia. Jesus está pedindo para nós hoje misericórdia. Mesmo você tendo razão, mesmo a pessoa te traindo, mesmo a pessoa fazendo o mal contra você, Jesus está falando, tenha misericórdia. É fácil ter misericórdia, amados? Não é fácil. Nós estamos já indo para o final. De novo Lázaro, João 11:39. A pedra estava impedindo de Lázaro sair do sepulcro, sim ou não? A pergunta é, o que está nos impedindo de avançar? Que pedra está nos impedindo de avançar? Talvez um vício. Talvez algo que não está de acordo com Deus. Aquela pedra no sepulcro estava impedindo Lázaro de avançar, de ter vidas, de ter vida. A pergunta é que nós temos que fazer: o que está nos impedindo de avançar nesta manhã? Mas eu quero declarar que toda pedra vai ser removida hoje, em nome de Jesus. Toda pedra que insiste em estar no nosso caminho vai ser removida em nome de Jesus. Porque Jesus está aqui nessa manhã. Ele vai remover toda pedra. Atos 7:5-8. Estevão sendo apedrejado. Quem aqui de nós, aqui, eu quando era pequeno, um pé de manga, o que a gente fazia para tirar a manga? Tacava pedra, não era? Ou aquela manga rosa, rosinha, pá. E a manga vinha, a gente se deliciava. Quem fez isso aqui? Não, tem uns aqui que nunca fizeram. Tem uns irmãos aqui que foi sempre certinho, né? Irmão, não fiz isso não. Roubar a manga dos outros, está repreendido. Mas quando criança, muitos de nós, né, tacamos pedra. Minha esposa foi fazer isso quando era pequena. Falou, pega ladrão! Ela saiu correndo, chorando lá. A mãe dela quase deu uma taca nela. Mas a questão é, só vão tacar pedra em árvore que está dando fruto. Só tacam pedra. Já viu alguém tacando pedra numa mangueira que não tem mangueira? Que não tem manga? Quem viu isso já? O espinho. Tacaram pedra em Estevão, porque ele estava dando fruto. Estão te difamando, é porque você está dando fruto. Estão falando mal de você, é porque você está dando fruto. Estão com inveja de você, é porque você está dando fruto. Não vai tacar pedra em uma árvore que não está dando fruto. Permaneça, continua. Êxodo 28:17-21. No peitoral, nas vestes do sacerdote, tinha 12 pedras preciosas. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. 12 pedras apontavam para as 12 tribos de Israel. E aquelas pedras preciosas simbolizavam a presença de Deus. E hoje aqui, pelos olhos da fé, eu quero declarar como um ato profético aqui. Você, Flávio, você, pelos olhos da fé, eu declaro você uma pedra preciosa, um diamante. Recebe isso? Como um diamante. Aleluia. Pastor Geraldo, eu vejo ônix na sua vida. Você sendo uma pedra preciosa ônix. Lá tinham 12 pedras. Diamante, safira, turquesa, várias pedras preciosas. Eu quero declarar pedras preciosas
sendo transformadas aqui hoje, em nome de Jesus. Na nossa vida, como que funciona? Quando nós nascemos, nós crescemos. Quando criança, nós temos uma mochila. Nessa mochila, quando nós estamos crescendo, muitos de nós é colocado sentimentos, como abandono, vai sendo colocado nessa mochila. Rejeição, vai sendo colocado inveja nessa mochila, vai sendo colocado mentira, vai sendo colocado ódio. Só que chega um momento que é tanta pedra nessa mochila que eu não estou mais conseguindo caminhar. Eu não estou mais conseguindo caminhar de tanto peso nessa mochila. O peso está muito grande. E muitas vezes eu caio e não consigo me levantar. Mas hoje, Jesus está falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E hoje Ele está tirando, pelos olhos da fé, eu vejo aqui Jesus tirando essas pedras de dentro de nós. Essas pedras que impedem da gente avançar. Essas pedras que estão sendo um peso nas nossas vidas. Mas hoje Ele está tirando toda a pedra que insiste nas nossas vidas. Vamos orar?